Pode vir, gurizada, pode vir, se acomode, porque está começando mais um episódio deste podcast que você curte, compartilha, deixa o like, tu tá ligado, que é o Resenha Esportiva. Meu nome é Rafael de Quevedo, estou aqui com meu parceiro Carlos e hoje nós vamos comentar sobre a desclassificação do Tricolor Gaúcho diante do Flamengo. O Grêmio infelizmente não avança para a final da competição. E temos uma grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo e obviamente mais pra frente a gente vai debater isso a respeito, porque é um confronto muito legal de se debater. A gente vai falar também sobre a vitória do Grêmio diante do Fluminense na última rodada do primeiro turno e mais uma derrota do time de Eduardo Cudê. Até agora ele não sabe o que é pontuar 3 pontos, ele não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro e dessa vez ele acabou sendo derrotado diante do líder da competição, Botafogo, pelo placar de 3-1 e a gente vai debater isso a respeito. Então, Carlos, nesse confronto de gaúchos e cariocas, a gente teve 2 derrotas e uma vitória e a gente destrincha tudo isso agora aqui no mais novo episódio do Resenha Esportiva. O Internacional foi ao Newton Santos enfrentar a boa equipe do Botafogo e a gente já falava, né? Será que o Internacional vai entrar de ressaca? Como é que o Internacional vai entrar nesse jogo? O Inter começa bem, até abre o placar com o Maurício numa boa bola enfiada, e daí esses times mais propositivos tendem a escapar um pouco, né, dessa falha de marcação e acaba tendo esse rompimento de linhas e uma atrapalhada do Lucas Perry, que pelo amor de Deus, olha cara, uma das maiores atrapalhadas que eu já vi nos últimos tempos. E eu gosto do Lucas Perry, para mim ele é um dos melhores goleiros do brasileiro. Ele é um bom Pra mim é o goleiro, uma melhor. boa saída, ou melhor, Pra mim, sim. para mim o melhor é o Bento, mas o Lucas Perry com certeza top 3 certo, top 3 certo. E ele dá uma falhada que ele não vê a bola. Ele não vê a É. bola literalmente e daí sobra pro Maurício como um centroavante, digamos, e ele acaba colocando ao fundo das redes. Mas acontece que, mais uma vez, o time de Eduardo Cudê, assim como vinha o time de Mano Menezes, cansa no segundo tempo e aí prevalece a inteligência. E tu mesmo comentou, Carlos, tu mesmo comentou há uns jogos atrás, tu comentou, talvez o Bruno Lage seja mais inteligente do que o Luiz Castro. Eu me lembro que tu comentou sobre isso. E, cara, nesse jogo ele mostrou que ele é um técnico muito competente, porque ele tirou os 2 jogadores que não estavam muito bem, coloca os jogadores que participam diretamente, se bem que o primeiro gol falam que é o gol do Nico Hernandes contra, eu não vi contra, para mim foi gol do Janderson, mas tá lá registrado o gol contra do Nico. E ele coloca os 2 jogadores que fizeram gol e que viraram a partida, né? E o jogo acabou 3-1. O Internacional liquidado no segundo tempo, um passeio do Botafogo, um verdadeiro, cara, treinaram no segundo tempo, assim como foi no segundo tempo de River Plate e Inter lá no Monumental de Nunes. O Botafogo não só, né, cada vez mais se consolida na liderança, mas também para o título do Campeonato Brasileiro, né, Carlos? Sem dúvidas, né? Mais uma vez, eu acho que o Inter fez um bom primeiro tempo, né? Soube neutralizar ali o time do Botafogo. Acha aquele gol que tem méritos do Maurício, mas também tem a colaboração, né, grande do Lucas Perry naquele lance, que ele se atrapalha, que ele não sabe onde que tá a bola. Eu acho que só ele para explicar direito o que aconteceu naquela jogada ali. E o Inter abre o placar no primeiro tempo. E aí, que nem tu comentou, né, no segundo tempo, o Bruno Lage mexe na equipe, entende aonde que ele tinha feito, né, os erros ali no primeiro tempo e consegue ajustar a equipe para o segundo tempo. E o Inter, assim, toma 2 gols de forma muito rápido, né, muito rápida, um aos 9, o outro aos 12. Então, assim, foi uma virada que ele nem viu. Quando ele viu, já estava 2-1 para o Botafogo. Não deu nem tempo de, né, pô, empatou, agora a gente vai aqui se arrumar. Começou, E foi saiu a no bola. e foi num momento que o Internacional tava perdido, né? Dava pra ver que o Inter não tinha Exato. entrado no segundo tempo, né? Que tinha cansado, não tinha entrado. Eles, eles se aproveitaram bem, né, desse apagão do Inter aí no começo do segundo tempo. E o Luiz Henrique, que entra no segundo tempo, que ele vinha até sendo titular nos últimos jogos, entra também e faz um gol. Então tem aí o dedo do técnico.
Então, acho que a derrota hoje, né, hoje, pro Botafogo no Rio de Janeiro, é um resultado totalmente aceitável, pela fase que eles estão. Ah, mas estava sem o Tiquinho Soares, cara, assim, isso só engrandece cada vez mais a campanha que eles vêm fazendo, porque mesmo sem o artilheiro, que é a referência do time deles, talvez seja o expoente técnico do time, eles ainda conseguem fazer um 3-1 de virada, né, todos os gols no segundo tempo, então mostra aí também o poder de reação da equipe. Para mim, assim, a dupla de volantes, né, assim como a dupla de zaga do Botafogo, deu muito certo. Pô, Tietê e Marlon Freitas, cara, é uma baita dupla de volantes. Não, e outra, Os dois sabem e jogar. faz esquecer o Patrick de Paula, né? É impressionante, meu. Exatamente. Impressionante. Exatamente. Pô, o Tietê, ele acelera quando tem que acelerar, ele segura quando tem que segurar. O Marlon Freitas é bom na marcação, mas também sabe tocar a bola, chega bem na frente. Então, assim, cara, os dois casaram muito bem. Adrielson e Cuesta nem se fala. Os dois, assim, um complementa o outro. O Cuesta é um cara que sabe jogar mais com os pés, o Adrielson é bom por cima, é um cara mais rápido. Então, assim, cara, o time do Botafogo realmente tá numa fase que tudo dá certo. Os jogadores que entram pelo lado dão conta do recado. Luiz Henrique, Vitor Sá, até o Sauer, que nem é tanto da posição ali, tá jogando por ali também, né? Tem se destacado. Ele fez uma ótima partida contra o Curitiba, que ele faz 2 gols. Então, assim, o time tá numa fase que tudo dá certo, a bola bate no jogador e entra. Eles estão com sorte também, porque, pô, tomaram aquele gol no primeiro tempo, que poderia daqui a pouco abalar ali né, o sistema defensivo, enfim, saíram perdendo no intervalo, começa o segundo tempo, eles fazem 2 gols em menos de 5 minutos. Então mostra realmente que eles estão, né, com entrosamento, tão bem fisicamente, né? Uma coisa que a gente vem falando muito do Inter, que no segundo tempo o Inter vem cansando. Eu não, nem sei até se para esse jogo em específico pesou muito o fator físico, mas eu acho que o emocional de tomar o primeiro e depois tomar o segundo pesa e tu não, daqui a pouco não tem aquele poder de reação. Porque tomar um gol, daqui a pouco, 2 minutos depois, tu toma outro, é um choque, né? Pô, tu não dá nem tempo de, pô, empatamos, beleza, agora vamos dar uma segurada, que eles vão vir com tudo para cima. E eles vieram, fizeram o segundo gol. Então eu acho que, assim, essa derrota tem que ser bem ponderada, né? O Inter tem que lamentar os pontos que deixou em casa contra o Corinthians e contra o Cuiabá. Esse é o jogo do Inter lamentar. Porque o Botafogo, na fase que tá, cara, poucos times vão lá e vão conseguir tirar pontos do Botafogo. Sabe? Tipo, ir lá empatar. Quem dirá ganhar um jogo no Rio de Janeiro. Então eu acho que assim, eu acho que pesa pro Inter pelos jogos que ele perdeu em casa. Porque daí, assim, uma hora esses pontos ele vai ter que recuperar de alguém. Mas eu acho que o Botafogo hoje, né, eu acho que não é o time que a gente tem que pensar, pô, perdeu pro Botafogo lá no Rio de Janeiro. Pela fase que eles estão vivendo. Mas eu acho que o Inter, né, tem totais chances de se reabilitar no campeonato. Claro que a atenção vai estar dividida ali também agora com a Libertadores, que a gente espera que o Inter vá o mais longe possível. Pegou um adversário que é muito forte em casa, e até a gente comentou no último episódio que ele é um dos melhores times do Bolívar, que pelo menos eu vi jogar nos últimos anos. Mas fora de casa a gente sabe que perdeu para o Atlético, tomou 4-0 para o Palmeiras também. Então ainda assim é o time do Bolívar. O Inter tem que voltar vivo desse primeiro jogo para depois garantir a classificação em casa, mas não pode tirar o olho do brasileiro. Ele está numa fase ali que ele está entre, né, o 10º e o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então é uma zona delicada. Se tu não ganha, pô, sei lá, faz uma sequência aí de mais 1, 2 jogos sem vencer e os times de baixo começam a reagir, cara, o pavor começa a bater. Pode ter certeza disso. E daí, tu estando com essa pressão de ter que ganhar, porque tu tá vendo os times de baixo, né, subindo. Cara, é nervosismo, é clima de tensão, é a torcida deixando de apoiar, começando a vaiar os jogadores. Então o Inter tem que focar também no Brasileirão para sair o quanto antes dessa fase. O jogo de amanhã é fundamental, porque o Fortaleza também não está bem no campeonato. Então é quase que um adversário direto ali. O Inter não pode perder pontos para o Fortaleza, muito mais pelos pontos que ele já deixou em casa recentemente contra o Corinthians e contra o Cuiabá. Perfeito, Carlos. E outra, a gente tem que comentar o seguinte, vamos ser pragmático também, né? Não adianta eu ser campeão da Libertadores e ser baixado pra Série B.
Aí eu foco todas as minhas fichas. Assim como eu não tô comparando grandezas, beleza? Porque obviamente o Internacional é muito maior do que esse clube que eu vou falar. Mas é uma campanha que nem foi a do Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense tinha certeza que ia para a final da Sul-Americana. Ele tinha certeza. E o que ele fez? Apostou todas as fichas na Sul-Americana, rebaixado para a Série B. Porque a corda esticou, não teve elenco para duas competições. E aí, cara, aí obviamente, né, time de grandezas ali, né, obviamente o Atlético Goianiense não é tão grande, aí focou numa competição de repente que não era para ter focado, né, e acabou perdendo na Sul-Americana e acabou sendo rebaixado porque não conseguiu mais se reerguer. E é o que pode acontecer com o Inter, cara. Obviamente, o Internacional tem mais time, tem mais estrutura, aquela coisa toda, mas, cara, é um campeonato que 4 vão ser rebaixados. 3, porque um já tá. Vamos ser honesto. O Vasco, pra mim, ele já tá rebaixado. Mas 4 serão rebaixados, beleza? E o Internacional não pode nem na última rodada, nas últimas rodadas, tá com perigo de rebaixamento, Carlos. Porque se um time tá com a pretensão de ganhar a Libertadores, ele precisa estar muito bem no Campeonato Brasileiro acima de tudo, entendeu? Então, assim, o Inter, né, que nem a gente tava conversando no jogo passado contra o Corinthians, né? O Corinthians antes do River Plate, né? Que foi o jogo que o Internacional acabou empatando, depois foi pro River Plate e ganhou. Não pode poupar. Por quê? Porque o Internacional está precisando de pontos. É a mesma coisa agora. Qual vai ser a estratégia de Eduardo Cudê utilizada, né, para que não possa sequer empatar com Fortaleza, tem que ganhar 3 pontos. Não é nem bom, é essencial, entendeu? Sim, Empatar é derrota, ainda mais que o Internacional está mais perto do Z4 do que do G6. Se bem, né, que o campeonato é diferente do Botafogo, que está muito na frente, o resto está tudo equilibradinho, né? O Inter, a diferença acho que do Inter pro Grêmio é de 9 pontos, se não falha a memória. Depois a gente confirma direitinho. É para entender o nivelamento do Campeonato Brasileiro, mas o Internacional precisa ganhar do Fortaleza. E para isso, qual é a estratégia que o Eduardo Cudê vai utilizar? Isso daí a gente pode debater daqui a pouquinho. Mas eu queria falar sobre os dois tempos. Os dois jogos do Internacional dentro do mesmo jogo. Um Inter propositivo, um Inter batalhador, né? O Inter que não gosta de perder a bola, quando perde já marca a pressão, já tenta recuperar a bola o mais rápido possível, porque entende que é assim que o Internacional joga e é assim que o Eduardo Cudê quer jogar. Beleza, só que ele dura um único tempo. E aí entra aquela falta de efetividade que é o que acontece com a dupla Grenal em si. Beleza? Os dois estão falhando, né, ofensivamente. Aquela última bola não está sendo colocada na rede, não está sendo feita de maneira efetiva para que se convertesse em gol. E o Internacional está errando muitos gols, né? Está errando muitos chutes, está desperdiçando muitas oportunidades. Diferente de um Botafogo. O Botafogo, assim como contra o Santos, assim como contra o Grêmio, assim contra o Bragantino e contra o Inter, precisou de apenas 30 minutos para poder vencer o jogo. Não precisou nem de 45. No final do jogo já estava liquidado, entendeu? Se bem que no jogo do Santos foi diferente, né? Foi os 2 gols próximo dos acréscimos, mas só para entender, o Botafogo não precisa nem de um tempo inteiro para ser efetivo, entendeu? Por que o Internacional não está sendo efetivo? O Inter pode jogar um tempo, joga um tempo e equilibra no outro. Talvez o erro é a gente procurar a resposta de por que o Internacional cansa no segundo. O Internacional cansa no segundo porque o Inter já vem assim o ano todo. A pergunta que a gente tem que fazer é por que o Internacional não é efetivo, assim como é o Botafogo. O Botafogo não joga 90 minutos. O Botafogo, até um pouco depois do gol do Maurício, que foi ali até o minuto 25, quase 30, estava perdido em campo. Contra o Grêmio também estava perdido em campo. Um dos melhores primeiros tempos.
que o Grêmio teve foi contra o Botafogo, em casa, na arena. E eu estava lá, né, trabalhando lá. E eu vi, foi um verdadeiro baile, banho de bola, o Soares na trave, não sei o que, e coisa arada, e o Lucas Perry defende. Lindo. Chega, 2-0 Botafogo. Por quê? Porque as duas oportunidades que teve o Botafogo foi efetivo. Então por que que o Internacional não é efetivo, caros? Entendeu? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, ao invés de, por que que o Internacional cansa? Por que que o Internacional não corre? Talvez está faltando efetividade. E aí entra um ponto que eu quero já entregar para ti também a respeito. Eu tô gostando da movimentação do Inter, o Alan Patrick está começando a se encaixar um pouco mais nesse modelo de jogo, o Ener Valencia também está se adaptando muito bem a esse modelo de jogo, ele está, né, aos poucos se ambientando e mostrando a que veio. Muita gente está ainda, né, falando, o Ener Valencia vai desembarcar quando e tal. Não, mas eu acho que aos pouquinhos ele vai, né, cada vez mais se adaptando. Mas tu acha que pro jogo de terça-feira e esse jogo mirando o jogo de sábado, né? Tu acha que ele vai com a equipe totalmente titular? Tu acha que vai ter dois times, um time totalmente físico no jogo da altitude e um time competitivo no jogo de amanhã contra o Fortaleza? Como é que tu acha que o Internacional vai ir, principalmente para esse jogo? Porque talvez esse jogo seja a resposta de terça. Só antes de falar sobre a efetividade que tu comentou, e eu concordo que o Grêmio e o Inter devem muito nesse aspecto, porque criam chances, mas não conseguem traduzir em gols. E eu acho que essa talvez seja a maior virtude do Botafogo, e é por isso que ele está em primeiro, e com essa margem de pontos aí dos outros né, concorrentes ao título. As chances que eles têm, eles vão lá e fazem. O Grêmio e o Inter criam bastante até. Eles têm oportunidade de fazer gol. Só que chega na cara do gol, ou o goleiro defende, ou o zagueiro tira, ou chuta para fora, ou quer tentar um passe e o zagueiro corta. Então, assim, o Botafogo, ele chega perto da área, a movimentação deles é muito precisa. Eles sabem que o ponta vai cortar para o meio ou que ele vai para a linha de fundo, e a movimentação do atacante já é sincronizada para entrar de cabeça, com o pé, ou dar o passe para trás para alguém vir chutando. Então, assim, os movimentos deles são muito precisos. Então, demonstra que o Luiz Castro deixou uma herança muito positiva, né, para o Bruno Lage, e ele está agora, aos poucos, dando a cara dele para o time. Pode ver, ele não tem por que pegar e querer trocar 11 jogadores ou trocar 5 jogadores, porque o time está dando certo. E isso é uma coisa que o Cudê faz, que assim, independente de quem foi o último treinador, ele chega e o time vai jogar do jeito que ele quer. Ele era o Guardiola que jogava de um jeito, não interessa. Chegou o Cudê, o estilo de jogo é esse, é um volante, é 3 caras no meio, 2 na frente, os laterais, marcação-pressão, os laterais apoiando sempre. Então, assim, ele não abre muito mão disso. O Bruno Lage chegou, o time tá em primeiro, tá dando certo. Por que eu vou, né, mexer drasticamente na equipe? Não tem porquê. E assim, cara, a efetividade do Botafogo é uma coisa que realmente chama muita atenção. Porque, cara, eles ganharam do Palmeiras no Allianz Parque, eles ganharam do Flamengo fora, ganharam do Grêmio aqui, porque souberam sofrer, seguraram a pressão dos adversários, quando tiveram uma, 2 chances, foram lá e guardaram. O jogo contra o Palmeiras foi um massacre do início ao fim do Palmeiras contra o Botafogo. Né? Tem um pênalti que o Veiga perde e tudo mais, mas assim, o Palmeiras dominou o jogo inteiro. O Tiquinho só teve uma chance, ele foi lá e fez o gol, o time voltou, começou a marcar de novo, sofreu, mas venceu o jogo. Então, assim, no retorno, o Botafogo vai se dar o luxo de, contra Grêmio, Fluminense, Palmeiras, todos esses times jogar em casa pelo empate, porque eles já fizeram o trabalho que tinha que fazer fora. Então, assim, realmente esse título está muito na mão do Botafogo. Ele só perde para ele mesmo hoje, eu acho. Principalmente depois desse jogo que eu queria ver como é que eles iam se sair sem o Tiquinho Soares. E assim, cara, com todo respeito o Tiquinho Soares tem feito até agora no campeonato, cara, para esse jogo não fez nenhuma falta. E para mim ele é o melhor jogador do campeonato. Porque, cara, ele acha que ele tem 10 gols ou 12 gols, uma coisa assim.
Ele é o artilheiro do campeonato, assim, Ô meu, disparado. pra mim ele já é o craque. Pra mim ele já é o craque. Ainda pode acontecer bastante coisa ainda, Ah, mas mas assim, só se com for uma coisa certeza assim, ó, ele é muito diferente. já ele já tá com bastante vantagem Claro no que sim, segundo. claro que sim. Então, assim, o Botafogo, eu acho que os outros times têm que focar ali em, né, dar uma secada para ver se eles dão alguma oscilada, mas mesmo assim os outros times também vão oscilar no campeonato. Então acho que realmente ficou muito difícil, a vantagem que eles conseguiram abrir é muito grande, eles têm muita gordura para queimar. E os jogos decisivos do retorno, eles vão jogar todos em casa, decisivos que eu digo, pô, né, os times estão ali na parte de cima da tabela. Então, realmente está bem complicado. Mas assim, o Inter não pode cuidar do Brasileirão, que nem eu comentei, porque ele está numa situação bem delicada. E o Grêmio agora só tem o Brasileirão para focar, então tem que realmente usar todas as fichas que tem aí para ficar o máximo possível ali na parte de cima, pelo dinheiro e também para ir para a Libertadores, porque a gente sabe que também rende mais dinheiro ainda. E é onde a dupla Grenal tem que estar sempre, né? A Sul-Americana não é para gente. Falando do time do Inter, é aquilo que eu também comentei no outro episódio. Agora, a tendência é que com essas peças o Inter cresça de rendimento. Mas ele já está numa situação que preocupa, porque os jogos-chave que ele teve em casa aí recentemente ele não conseguiu vencer. E outra coisa que eu já ouvi uma pessoa comentar, não vou saber quem agora, e que faz total sentido é o seguinte: Goiás, América, Vasco, esses jogadores desses times, eles já estão acostumados a estar ali embaixo. Então eles não sentem tanta pressão. Agora, tu pega um Corinthians, tu pega um próprio Santos até, que tá, né, mal há alguns anos, mas é um time grande, nunca caiu. O Inter, sabe? Pô, pega uns times maiores, cara, quando entra nessa fase e o resultado começa a não vir, o desespero bate. Os outros jogadores talvez estejam até mais acostumados, sabe? Pô, perdemos aqui, mas a gente tem que ganhar fora, daí pega um jogo-chave ali contra o adversário lá de baixo, que é onde eles crescem, mas, pô, tu pega aí um time grande, daí perde para um Goiás da vida, daí não ganha do Vasco, aí empata com, sei lá, o América, daí tu tem que ganhar dos times grandes, cara, é uma luta, é uma guerra, não é fácil. Tu ter que te recuperar depois. Então, assim, o Inter tem que estar ligado, tem que estar com foco no Brasileirão, assim como na Libertadores, é claro. E a gente sabe que o mandato aí do Barcelos depende muito de até onde que ele vai na Libertadores. Se ele quer se reeleger, ele tem que ir bem na Libertadores, mas é óbvio que ele não pode ir mal no Brasileiro, porque senão é um tiro no pé dele. Então, eu acho que o Inter tem que estar ligado aí, não pode relaxar, porque está numa zona bem perigosa. Sobre o time de amanhã e de terça, eu acho que assim, cara, tem que colocar quem tiver melhor fisicamente e o melhor time possível nos dois jogos. A partir de agora, sim, o Inter vai ter que fazer isso em todos os jogos, na verdade. Pô, tem uma suspensão ou outra, beleza, aí eu vou trocar. Mas se não, cara, tem que ser força máxima em todos os jogos. Ah, não tá 100%? Cara, joga 60 minutos e sai. Valência tem que jogar sempre. Alan Patrick tem que jogar sempre. Maurício, Bruno Henrique, Arangues. Cara, esses caras têm que estar jogando sempre. Porque se não for decisão da Libertadores, vai ser decisão no Brasileirão. Então, o Inter não tá no direito de poupar ninguém, porque agora é mata-mata quase que até o final do campeonato. É jogo chave, é jogo grande, daqui a pouco contra um pequeno, se tu não vence, a pressão vai aumentar mais ainda, porque os times estão lá embaixo, eles também estão querendo se recuperar. Ou tu acha que o Vasco já tá feliz que ele tá quase na segunda divisão? Não. Ele trouxe técnico novo, agora trouxe o Payet, então isso dá uma motivação que daqui a pouco, pô, o Vasco tem, é SAF, né? Eles têm dinheiro, então eles estão se mexendo para trazer gente. Esse atacante que eles trouxeram, que fez o gol no Grêmio, também fez gol no último jogo. Então ele, né, em 2 jogos, ele já fez 2 gols. Então daqui a pouco ele tá fazendo mais ou menos o que o Inter fez, cara. Tá trocando o pneu com o carro andando, porque eles entenderam que tinha que investir mais, que o time que eles tinham não ia ser suficiente nem para ficar na Série A. Então, pô, imagina um time que é SAF, cair para a Série B com o dinheiro que tem, trazendo contratação de fora, né? O Pai é um baita jogador. Eu não sei se ele vai ter companhia para ele desenvolver tudo que ele sabe, mas ele é um baita jogador. Pô, jogador de Copa do Mundo, exime batedor de falta, escanteio, bola parada, cara, ele ganha jogo com bola parada, pode ter certeza. Assistente, ele joga de cabeça erguida. É muito É um diferente. baita jogador, um Baita baita jogador. jogador. Então, assim, o Inter não pode mais se dar o luxo de poupar ninguém.
em nenhum jogo, tem que usar a força máxima, o Valência tem que fazer os gols que ele tiver chance, o Alan Patrick está ali se adaptando à função nova, mas eu acho que vem rendendo cada vez mais. Então, assim, o Inter tem peças. Basta saber, né, o quanto que elas vão render. Então, agora o Inter tem realmente um time, né, decente para o restante da temporada. Mas, assim, as competições agora já estão na reta final. Então, tu não pode mais errar agora. Agora é a hora de tu dar o máximo, de tu roubar ponto fora de casa e em casa tu fazer o teu papel sempre. O jogo de amanhã eu acho que é bem difícil para o Inter, porque o time do Fortaleza ele também precisa se recuperar. Ele também está numa fase ali, né, de tabela próxima ao Inter. Então ele também sabe que daqui a pouco se perde 1, 2 jogos, né, aquele pavor da Série B ele pode voltar. O Fortaleza virou um time, né, de expressão aí há 2, 3 anos. E o Vojvoda, depois que o Vojvoda assumiu. Mas no Campeonato Brasileiro esse ano ele está ali meio, né, cambaleando, também está precisando se reabilitar. E o time do Fortaleza é um bom time, todo mundo sabe disso, e ele é muito bem treinado. Então eu acho que o Inter tem que ter atenção máxima com o jogo de amanhã. O Galhardo vai querer fazer gol no Inter, pode ter certeza disso. Então, assim, o Inter tem que vencer amanhã, né? Aquela hipótese de, pô, né? Quem sabe o empate aqui é bom, ou se empatar, daqui a pouco a gente tem um jogo ali na frente que a gente pode recuperar. Cara, já era. Essas gorduras aí o Inter já gastou todas contra o Corinthians e contra o Cuiabá. Eu tô vendo aqui Agora é a hora de começar a ganhar. a tabela, tá? Pra gente poder ver aqui a respeito. O Botafogo aí então líder com 47 pontos e a diferença é de 13 pontos, tá? O Palmeiras tá com 34, o Grêmio 33. E a diferença é de 11 pontos. Não de 9, 9 isso, o Internacional com 24 na 13ª colocação, 10 posições abaixo do Grêmio, só que a diferença é de 3 vitórias, entendeu? Tipo, né, que a Sim. gente tava debatendo antes sobre o nivelamento, né? É só o Botafogo que tá disparado, o resto tá todo mundo na mesma página ali, né? E o Fortaleza tá na 11ª colocação com 26 pontos, então é confronto direto, é É jogo jogo de de 6 3 pontos. pontos. Isso aí, exato, entendeu? O Internacional ganhando vai a 27, já vai colar na turma do São Paulo, Atlético Mineiro também com 27, então ele já pode ir para momentaneamente para a 9ª colocação, porque Sim. o São Paulo, se eu não me engano, joga domingo e o Atlético Mineiro também. Então, O São Paulo pega o Botafogo, né? São Paulo pega Vale Botafogo, lembrar. então, né? Então a gente já sabe o que pode acontecer, né? Mas é um bom jogo, hein? Bom jogo. Pô, jogaço. E daí a gente tem daí então o Internacional com 24 pontos e o primeiro na zona de abaixamento é o Santos com 18. Entendeu? Então a gente tem São 6 2 jogos. pontos, né? Então é exato. Ah, o Inter tá 3 vitórias do terceiro colocado, beleza, mas tá 2 do rebaixamento. Então Exato. tem que cuidar bastante. Vamos trocar de uniforme, ô Carlos? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar do, Bora. do, do tricolor, porque Vamos voltar para a semana passada, porque o Grêmio conseguiu uma excelente vitória. Eu tava lá trabalhando, né, pela Rádio Real News, trabalhando nesse jogo de Grêmio e Fluminense, uma excelente vitória. O Grêmio jogou muito bem. E daí a gente vem, né, até comentei lá que eu vi um meme uma vez do Fernando Diniz, né? Imagina o Fernando Diniz na seleção brasileira, 1.500 passes, 35 chutes a gol, resultado final o Brasil perdendo. Foi exatamente o que aconteceu entre Grêmio e Fluminense, cara. Meu, Fluminense com 72% de posse de bola, tá? 800 passes, 90% de eficácia, 2-1 pro Grêmio. E aí, o Grêmio pouco chutou a gol, mas aí se valeu um pouco mais da efetividade. Meu, porque assim, o Fluminense jogando. Bom, tu viu o jogo com certeza. Cara, a qualquer momento poderia ser um Botafogo e Inter. Mesma coisa, entendeu? Porque o Marcelo, ele saía da lateral, ia pro meio, né, participava junto com o Ganso numa zona de criação. O Keno jogou muito bem naquele corredor esquerdo.
né? Tanto que parece que ele matou no peito, não, essa lateral é minha, e o Marcelo foi muito mais Uhum. pro meio. André jogando muito, Cano fazendo gol, né? Cano que abriu Sim. o placar numa falha defensiva grotesca do time gremista. E daí a gente tem, né, o primeiro tempo do Grêmio que foi muito ruim, e o segundo tempo foi ajustado. Deu para ver a conversa, né? Que teve uma conversa do Renato com seus jogadores, porque o Rodrigo Eli não fez um bom primeiro tempo, mas para mim ele terminou como o melhor da partida, porque ele fez um excelente segundo tempo. E o time defensivo do Grêmio anulou o Fluminense no segundo tempo. Por mais que eu achava que a qualquer momento poderia vir o gol de empate, a qualquer momento poderia vir, né, ó, talvez agora dê certo, talvez agora fure a linha, né, gremista, mas não, cara. O Grêmio consolidou, o Grêmio soube sofrer, assim como estava comentando antes, né, em saber sofrer. O Grêmio soube sofrer e conseguiu 3 pontos importantíssimos no momento que precisava. Ainda mais Sim. agora que tá começando o retorno e infelizmente, né, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, o Grêmio tem só o Brasileirão para disputar, né, Carlos? Exato. O time do Diniz, a característica dele é essa e ele não vai mudar também, né? Assim como o Cudê tem de pressionar, de jogar com dois, né, atacantes, enfim. A característica dele é essa, o toque de bola, é a construção desde trás, não se desfazer da bola. O Fábio tem que aprender a jogar com os pés, se ele quer, né, ser o goleiro do Fluminense. Então, Ô assim, meu, e essa é a ele característica quase do time falhou, né? dele. E ele quase falhou numa, Ele né? não é bom com os Não, pés, não é. né? Então, assim, ele está se adaptando, porque ele nunca foi muito bom com os pés. Ele é um ótimo goleiro, ele pega muito, mas ele com os pés eu acho que deixa a desejar. Então eu acho que isso também pode ser uma arma para os adversários, porque pressiona o Fábio, os outros dois, né, que vier ali para a pressão também cola nos laterais, um cola no volante, deu. Claro, que falando assim é simples, né? Mas eu acho que assim, tu tem que encostar no Fábio. Porque ali pode ser alguma coisa, né? Daqui a pouco ele erra um passe e a gente consegue roubar uma bola, o time consegue roubar uma bola. Então eu acho que a saída, né? Talvez o ponto fraco aí desse toque de bola do Diniz seja o Fábio. Mas o Fluminense começou o jogo se impondo, mesmo jogando em fora de casa, toque de bola, chegava com facilidade na frente, não teve tantas chances claras assim. Fez o primeiro gol, né? O Fluminense sai ganhando de 1-0, mas já no primeiro tempo o Grêmio consegue a virada com uma jogada do Bitelo que o Soares acha ele, né, cara a cara ali com o goleiro, e a segunda uma jogada de lateral que o Fábio rola e o Ferreira, né, dá um corte para fora e consegue chutar cruzado e Deixa eu só fazer o 2 a comentar 1 a respeito do primeiro gol. Excelente construção. Excelente Sim, ótimo. construção. Uma bola de triangulação, um excelente achado, cara, e daí, meu, eu tô ouvindo recentemente umas coisas, uns comentaristas esportivos conhecidos, eu não vou dizer nome, porque eu vou xingar aqui, então eu não vou dizer nome agora. Cara, é um absurdo o que estão falando. Ah, o Luiz Soares tem que ir pro banco e entrar o André. Tipo, não faz sentido pra mim, entendeu? Não faz sentido pra mim, Carlos. Meu, mas ele não tá fazendo gol faz 8 jogos. Meu, olha o passe que ele acha o Bitelo. Tu tá me entendendo? É isso que, cara, se ele não faz gol, pelo menos ele tem participações a gol. E é isso que é importante, entendeu? Esse modo, né, efetivo, por exemplo, né, às vezes a efetividade não tá só no gol em si, tá em quem passa. Porque às vezes uma bola bem construída chega num cara que vai fazer o gol. O Bitelo não estava jogando bem, né? Assim como ele vem não jogando bem. Mas esse jogo, ele fez o gol muito também por mérito do Soares de ter achado ele e ter feito uma baita Não, de o uma gol foi no assistência. mínimo 70% do Claro que Soares. sim, cara. Olha, ele achou o Bitelo, ele viu o Bitelo à frente, e o Bitelo foi lá e guardou. Então, assim, eu tô ouvindo uns absurdos, assim, sabe? Tipo, o Soares tá devendo, o Soares não sei o quê. Cara, infelizmente, né? A gente ouve umas coisas assim, mas, cara, eu concordo contigo. 70% do gol do Soares. Até falando sobre o Soares, uma coisa que saiu essa semana é que ele não fez ainda nenhum gol jogando fora do Rio Grande do Sul. Ou seja, nenhum jogo que o Grêmio jogou fora de casa ele marcou gols. Então é algo que pesa contra ele,
pela representatividade que ele tem, pelo que ele ganha no Grêmio também, enfim. Mas a gente sabe que ele também colabora de outras formas, né? Esse passe que ele acha aí pro Bitelo, deixa ele na cara do gol. Até no jogo de quarta, ele também deu bons passes pro Bitelo, que acabou não aproveitando as chances. Porque eu acho que, assim, os jogadores estão visando muito ele. Então tu pode ver que ele não fica mais muito tempo com a bola no pé. Ele pega a bola, ele toca de primeira, ou a bola vem para ele, ele já finaliza de primeira também, porque ele sabe que se ele for pensar, já vai ter um marcando ele, já vai ter mais um na sobra. Então ele prefere antever as jogadas e já dá daqui a pouco um passe de primeiro, porque ele pode achar um companheiro, né, mais bem posicionado do que ele. A gente sabe que o jogo inteiro vai ter alguém ali na cola dele, já vai ter alguém na cobertura. Então, o que ele faz? Como ele é muito inteligente, já sabe também como que daqui a pouco os jogadores vão se movimentar, a bola, antes de chegar nele, já sabe o que ele vai fazer. E é um toque só. Ou ele dá aquela cavadinha por cima, que ele dá às vezes por cima do zagueiro, ou é uma enfiada de bola que nem foi essa pro Bitelo, que ele saiu na cara do gol, ou é uma finalização de primeira, mas ele já percebeu que a marcação em cima dele está ficando cada vez mais acirrada. Então ele tenta se livrar daqui a pouco num toque só da bola, né? Ou um passe, ou daqui a pouco um lançamento, um cruzamento, enfim. Ele está entendendo que a marcação está ficando, né, muito pessoal ali em cima dele. E ele está tentando deixar os companheiros cada vez mais livres. Mas eu também concordo que tem momentos que ele deveria pegar a bola, tentar um drible, um chute, ou tentar um drible e dar um passe daqui a pouco para um companheiro ficar mais claro ainda a chance, né? Proporcionar uma chance mais clara ainda. Eu acho que às vezes ele já sabe o que ele quer fazer, mas ele poderia acalmar um pouco e dar, daqui a pouco, ver como é que é essa movimentação dos zagueiros, volantes ali, para tentar achar um passe melhor ainda. Porque tem muitas vezes que ele quer dar o passe de primeira que ele erra. E daí o Grêmio desperdiça um ataque. Então eu acho que ele tem a parcela de culpa dele, mas nem de longe tirar ele do time para colocar o André Henrique, né? Isso aí é piada, né? Os caras estão brincando comigo. Mas eu acho que sim, né? Até no jogo contra o próprio Flamengo, ele teve chance de fazer gols e parou no goleiro, né? Não finalizou tão bem assim. Ele está numa fase que ele continua servindo, né, os companheiros, mas ele não está fazendo gols. Eu acho que isso deve estar incomodando ele. Ele deve estar um pouco ansioso para voltar a fazer gol de novo. Então, só assim, mais um pouco do que eu vi do jogo do final de semana. No segundo tempo, né, depois da virada do Grêmio, o Fluminense foi para cima, teve chance de fazer gol, assim como o Grêmio também teve. Primeiro, o Fluminense tem um gol anulado por impedimento. Depois, o Reinaldo faz uma jogada, né, que ele cruza a bola, acaba desviando, que o Grêmio faz o gol, que também, né, acaba tendo impedimento no lance. Então, os dois times aí tiveram um gol anulado cada. E os dois lances, eu acho que, né, não teve nenhuma discussão. Realmente estavam impedidos. E no fim do jogo, até um lance depois que o Felipe Melo vai para a rede social, reclama, né, gera lá uma confusão, uma treta com o Farid, depois parece, eu nem vi direito como que foi, mas eu sei que teve esse episódio, que para mim aquilo ali é pênalti, cara. Assim, com todo, né, não tem nem muito o que comentar, eu acho. O jogador tá de costas, é óbvio que não foi por querer, mas ele pisa em cima do tornozelo do Nino, dentro da área, né, então assim, cara, não tem muito o que fazer. Na minha cabeça, o árbitro ia marcar com certeza, porque para mim foi um pênalti, não sei se claro, mas assim, pênalti totalmente marcável, sabe? Então, eu achei realmente que o Grêmio ia escapar essa vitória no fim do jogo. Ah, é que não chegou aí no VAR, né, Carlos? Eu acho que só teve a conversa ali. Deu o lance, daí ele botou a mão no ouvido ali, conversaram, mas eu acho que ele de fato, no vídeo lá, eu acho que não teve, não. É, pois é, porque eu me lembro só dele tá gesticulando e esperando, Isso. né, Uhum. a orientação do VAR, mas pelo que eu me lembre, só foi algo de conversa mesmo, não foi É, nada indo ao VAR, no daqui a, caso. daqui a pouco eles acharam que foi, sei lá, um lance involuntário ali, enfim. Mas, cara, querendo ou não querendo fazer pênalti, se tu comete uma infração dentro da área, é pênalti, não tem o que fazer. Então o Grêmio acabou aí se safando, né, de tomar o empate no final do jogo, mas, né, conseguiu os 3 pontos que vieram numa boa hora, porque o Grêmio estava precisando se reabilitar, e porque também o Flamengo não venceu o São Paulo, que botou até o time alternativo.
O Bragantino não conseguiu vencer o Vasco em casa também ficou no 1-1. E o Palmeiras, cara, ganhou assim, ó, no apagar das luzes de 1-0 do Cruzeiro. Sim, o último lance da partida praticamente, porque senão o Grêmio estaria em segundo. E com esse gol salvador aí no final da partida, o Palmeiras ficou em segundo, o Grêmio em terceiro e acho que o Flamengo, né, segue em quarto ali, mas o Atlético Paranaense, não sei se chegou a passar, dá uma olhada aí para nós. Mas assim, a rodada pro Grêmio foi ótima, porque os times de cima ali, só o Grêmio e o Botafogo venceram, e o Palmeiras. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Bragantino, Atlético Paranaense. Ah, beleza, beleza, isso aí. E daí já emendando então para falar do jogo de quarta, que o Grêmio tinha uma missão quase que impossível para mim. Tinha muita gente confiante, eu até fiquei um pouco surpreso, inclusive, porque teve gente realmente que estava acreditando que o Grêmio ia conseguir se classificar pelo momento do Flamengo. Eu acho que talvez não pela bola que o Grêmio, né, vem apresentando, porque esse jogo do Fluminense foi um dos melhores dos últimos jogos que o Grêmio teve, porque recentemente a gente perdeu para o Vasco, né, jogando sem torcida. O Vasco não tinha feito nenhum gol em casa ainda no campeonato. Então eu acho que era muito mais por demérito do momento do Flamengo do que próprio mérito do Grêmio. Então eu acho que o Grêmio perdeu a classificação jogando na Arena, quando perdeu por 2-0 aqui. Ficou realmente muito complicado de virar. Aquele pênalti, para mim, né, não me desceu até agora, porque para mim é um lance que é muito rápido. Pô, o Eli tá a 1 metro da jogada ali. Eu não sei o que o zagueiro tem que fazer naquela situação para não fazer o pênalti, né? Para se pro árbitro realmente aquilo ali foi pênalti. Porque, cara, é uma disputa de bola pelo ar, o cara tem que abrir o braço para ter equilíbrio. Então eu acho que, né, para mim aquilo ali não é pênalti. E, né, teve muitos lances aí que foram mostrados de lances semelhantes contra o Flamengo, que o pênalti não foi marcado. Porque eu realmente acho aquele tipo de lance ali, cara, tu não tem que marcar pênalti. Ou assim, é pênalti, então toda bola que bater na mão dentro da área, o árbitro tem que marcar. Aí acaba com isso. Mas ele teve ação de bloqueio, teve não sei o quê. Cara, ou a regra tem que ser 100% clara, para não beneficiar ninguém, ou assim, pegou na mão dentro da área, é pênalti. Acabou. Acaba a discussão. Porque senão fica, para um árbitro para o outro não é. Aí para o VAR daí para o árbitro não é. Aí o VAR chama, aí o cara já fica, né, inclinado a ter que dar, porque o cara viu ali o lance rápido, enfim. Então, cara, é muito confuso esse tipo de jogada aí. Para mim, não tem que ser marcado em nenhuma situação. Não é porque foi contra o Grêmio ou contra o Inter, enfim. Para mim, não tem que marcar nunca um tipo de pênalti desse. Porque é óbvio que o cara não tá ali para botar a mão, né, de propósito. É um lance totalmente voluntário. Até o lance do ele não foi nenhum gesto de bloqueio para mim. Não sei qual foi o critério que ele utilizou. Mas assim, cara, o Grêmio realmente uma missão muito difícil. O Ferreira consegue acertar uma bola na trave no primeiro tempo ainda, que foi assim um lance de mais clareza que o Grêmio teve. Então, teve uma chance ali outra com o Bitelo também, e teve o chute do Soares que ele chuta em cima, né, do Matheus Cunha, ele defende. Mas o Grêmio criou também pouco. E, cara, o Renato acho que colocou o que ele tinha de melhor para aquele momento ali. Botou o Bruno Alves, botou o Rodrigo Eli. Não começou com o PP, porque também ele estava voltando agora de lesão também, mas colocou no segundo tempo. Muita gente acha que ele não deveria ter tirado o Bitelo. Mas, cara, pô, tu tá perdendo, tu precisa fazer gol. Cara, tem que botar atacante. E o Bessosi não entrou mal no jogo. Ele conseguiu se movimentar, foi para cima. O João Pedro, que eu acho que talvez não tenha feito uma boa partida, mas, cara, ele colocou o time para cima, foi pro abafa ali, pro tudo ou nada. Talvez o João Pedro não tenha estado tão bem assim, mas, cara, não tinha muito o que fazer. O Grêmio perdeu a classificação no jogo de ida aqui. A gente sabe jogar contra o Flamengo, mesmo que, estão em uma fase, os caras estão saindo no soco, mas, cara, pô, o Flamengo em casa é muito forte. Tu ganhar deles lá é difícil. De 2 gols de diferença ainda é muito complicado. Então, realmente, o Grêmio pecou no jogo de ida aqui e pagou caro, né? Infelizmente, não conseguiu passar de fase. Agora aí é focar no Campeonato Brasileiro para ficar ali no G4, no G6, conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Pra gente comentar nesse jogo aí do Flamengo, cara, primeiramente eu vou falar do jogo em si, daí depois eu entro na arbitragem, tu sabe que eu não gosto de falar de arbitragem.
Meu, olha só. Primeiro de tudo, era difícil, era. Tá, eu fui lá, joguei na minha casa de aposta, coloquei lá 2-0 Grêmio e coloquei Grêmio pra se classificar. Porque deu um negócio, daí o soco do Gerson no Varela, eu falei, meu, tá acontecendo, e é isso aí. Fui lá e joguei. O Grêmio jogou bem o primeiro tempo. Eu gostei da movimentação do Grêmio no primeiro tempo. Não foi tão bem quanto outras partidas. Por exemplo, no jogo contra o Fluminense, que foi um parâmetro legal. Eu gostei do Grêmio contra o Fluminense, assim como eu gostei do Grêmio contra o Botafogo, só não gostei do resultado, por óbvio. Mas o jogo do o jogo em si de Grêmio e Flamengo foi muito chato. Não foi jogo de duas equipes grandes em fase de volta de semifinal da Copa do Brasil. Foi um jogo muito burocrático, foi um jogo chato de se assistir. Não foi legal tanto pro Grêmio quanto pro Flamengo. Foi um jogo muito. O Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço. Parecia uma. Parecia algo. Cara, eu tinha quase certeza que o São Paulo ia vir, ó. Missão cumprida, agora tô indo embora. E uma Sabe? coisa que colabora com o que tu falou Uhum. é que ele começa com o Vitor Hugo jogando aberto na direita. Vitor Exato. Hugo é volante, ele sempre jogou por dentro. Foi o Thiago Maia, o Pulgar, e o Vitor Hugo ainda aberto na direita. Então o que ele pensou? Cara, eu vou aqui, vou segurar o jogo, e a hora que eu tiver uma bolinha ali, eu escapo, né? Ou com o Vitor Hugo por um lado, ou com a Arrascaeta pelo outro, Bruno Henrique, enfim. E eu vou jogar aqui só na boa. Isso aí. Eu Não. vou jogar com o resultado embaixo do braço. É isso aí Meu, mesmo. tanto que, repito, quem mais correu em campo foi o São Paulo. O time do Flamengo inteiro não correu tanto quanto, entendeu? Porque foi um jogo tipo que já ganharam aqui, velho. E tu Sim. veio numa frase que pra mim ela é perfeita, o Grêmio perdeu a classificação aqui e não perdeu lá. Beleza, perdeu o jogo, o resultado final no agregado 3-0, mas o Grêmio perdeu assim como o Flamengo ganhou, porque o Flamengo Sim, jogou claro, muita bola aqui, né? O Flamengo jogou claro. muito bem aqui. Então a classificação do Flamengo para a final foi mérito do jogo da Arena, porque no Maracanã foi um jogo muito chato de se ver. Mas só que eu gostei até então da movimentação do Grêmio. Gostei da participação. Por exemplo, para mim, algumas peças consolidadas para ser titular. Rodrigo Eli precisa ser, né, e tem que manter essa titularidade. Ferreirinha, para mim, excelente Ah, jogador. sim. Excelente jogador. Ele muda o patamar do Grêmio, velho. Mudou o patamar. Entendeu? Parece que o Grêmio aprendeu a driblar e aprendeu a ter um enfrentamento de um contra um. Antes não tinha. Com o Ferreirinha, aumentou muito isso. Ele voltou de repetidas lesões, né? Que ele ficou o quê? Um ano afastado quase, porque ele chega a voltar e se lesiona de novo, né? Aí a gente não viu o Ferreira jogando muito, né? Agora que de repente a gente tá vendo um pouco mais de minutagem. E ele é o craque, velho. Ele é um craque, entendeu? E que bom que a gente tá vendo essa sequência dele. E ele precisa ser titular, entendeu? E aos poucos o Grêmio tá retomando, né? Naquele 4-2-3-1, um 4-3-3, né? Tá aos pouquinhos se remontando e aos pouquinhos o Renato vai se desvincular daquele 3-5-2, né? Sim, E sem já vir com dúvidas. aquele 4-3-3 que ele gosta. E até também tem Lucas Pessosi, tem o João Pedro, que não fez uma boa partida, concordo contigo. Ah, ele foi um jogador lerdo, ele foi um jogador muito burocrático, tá ligado? Sim. Mas o Grêmio perdeu a classificação aqui. O Grêmio jogou bem nesse jogo do Maracanã, obviamente não foi de perto o suficiente para se classificar, não foi de perto, entendeu? Se ganhasse ia ser de 1-0. Ponto. E mesmo assim não ia se classificar porque Aquele o jogo que o agregado ia Grêmio ser perde de 2-1. 3-0, eu acho que o Grêmio jogou melhor do que o jogo de O quarta-feira passada. do que o Bruno Henrique fez o gol na retomada dele, no retorno Isso. dele, porra, jogou muita bola. O Grêmio teve muito mais Só que o chances. Grêmio Ih, não. nossa, Só que daí o Grêmio não foi efetivo. esbarrou no que a gente já falou há pouco tempo. Não Exatamente. tem efetividade. Não tem. Cria, 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 mas não Mas jogou finaliza, né? muita bola. Sim, sim, Jogou, sem jogou dúvidas. até mais do que o próprio Grêmio na arena contra o Flamengo.
Sim, disparado. Jogou muito Disparado. bem, jogou muito bem, mas só que acabou perdendo de 3-0 porque o Flamengo foi efetivo. O Flamengo É teve isso. 3 oportunidades e converteu em gol. O Grêmio teve 10 oportunidades e não converteu nenhuma. Uhum. Mas assim, agora é foco total no Brasileirão, né? Eu vou falar aqui de novo, não por demérito do Grêmio, mas sim por mérito do Botafogo. Eu não vejo o Botafogo perdendo esse título. Se perder, vai ser uma das maiores pipocadas que o futebol já viu na vida, entendeu? Muito mais do que Arsenal e Borussia Dortmund no ano passado. Então, assim, mas o Grêmio, cara, eu vejo o Grêmio muito bem obrigado para estar na Libertadores no ano que vem. O Grêmio tem um bom time, não é um baita time, mas é algumas peças boas, há peças de reposição imediata. O Lucas Bessosi joga muito bem. Tem o PP voltando, né? Então, com mais É, minutagem, com certeza ele vai ganhar confiança e até mesmo ganhar a titularidade de um deles no meio de campo. Então, para assim, mim o 11 do Grêmio hoje é muito bom. O sim, 11 do o Grêmio 11, hoje, né? O 11, o pô, 11. Grando. Não sei como, mas foi até para a seleção olímpica hoje. Enfim, Mas como assim? Não sei como. ele até tem feito Tá bons louco, jogos ele tá jogando ultimamente. muito bem, meu. Ele fez uma defesa bem Merece. importante no primeiro tempo Sim, com contra o certeza. Flamengo. Com O cara certeza. cabeceia cara a cara ali. E eles Aí, comem. pô, o João Pedro, né? Ele e o Fábio, eu acho que joga a camisa para cima, quem pegar, pegou. Uhum, Pô, mas daí tu vamos lá. Rodrigo Eli e Kahneman, já é uma boa dupla de zaga. claro. O Reinaldo é muito bom no apoio, deixa um pouco ele já na marcação. Mas vamos lá, o Vila Sante, até pouco tempo, era um dos melhores volantes do campeonato, se Referência. não o melhor, talvez. Sim. PP ou Carbajo, né? A gente não sabe quem é que vai ser ali o segundo. Eu acredito que vai ser o PP quando ele estiver bem. Ah, pra mim, Mas o muito mais o Carbajo é uma PP. ótima peça de reposição. Uhum, Tanto é que nesse jogo agora de domingo deve ser Carbajo e PP. Vamos ver como é que vai sair essa dupla. legal. Depois tem Bitelo, Cristaldo, Ferreira e Soares. Então, assim, cara, é um bom time. Sim. Ah, nas peças de reposição, ok, é uma outra conversa. Realmente, né? Talvez se tu tirar uma peça ou outra ali, caia um pouco o nível do time. Mas tu tem o Luan no banco, que tu não sabe como é que ele vai voltar, mas que a ideia é que ele voltasse depois, até ele já tá ficando até entre os relacionados. Exato. Então mostra que pelo menos com vontade, né? E fisicamente ele tá realmente num nível não tão ruim assim. O João Pedro, que até agora não fez uma partida de grande exibição, mas que pelo salário que ele ganha, pelo cartaz que ele veio, ele tem que entregar mais. O Bessosi, sempre que entra, ele entra, né, agregando ao time. Né, ele é uma boa peça de reposição daqui a pouco para o Ferreira. Do outro lado ali, tu tem o Iturbe, tu tem o Galdino, tu tem jogadores que podem também colaborar para o time do Grêmio, o Galdino voltando de lesão, inclusive. Se tu quiser substituir eles, né, nos volantes, ainda tem o Ronald, tem o Mila, que são duas crias, né, do Grêmio. Então, o Grêmio tem um bom elenco. Né? Não é ótimo que nem o do Flamengo. Mas, cara, tirando o Flamengo, ninguém no Brasil tem um elenco tão bom. Nem o próprio Palmeiras, se não contrata ninguém mais. Então, assim, o Grêmio tem chances de ficar ali pelo menos entre os 6 primeiros, eu acho. Principalmente com, né, o time que tem, porque não deve agora, né, mudar tanto assim o time titular, porque só tem esse campeonato. Então, o foco vai ser só no brasileiro. Então, eu acho que o Grêmio tem que ficar ali pelo menos entre os 6 primeiros ou conseguir uma vaga direta para a próxima Libertadores. Não, e eu acho que banco tem sim, cara. Acho que tem de qualidade sim, porque daí tem Nathan Fernandes também que joga muito bem, entendeu? Tem jogadores que conseguem fazer uma reposição, talvez não tão bom quanto os 11. Aí eu posso concordar contigo, mas eu me lembro de uma frase tua que tu usou há uns 2 episódios atrás. A dupla Grenal melhorou muito o seu time, entendeu? Tanto para banco quanto para 11. Entendeu? A gente tava falando de uma corda esticada. A dupla Grenal tá jogando na dupla na corda esticada? Tá jogando. Mas só que agora relaxa um pouco. Por quê? Porque agora tem peças de reposição. Coisa que não tinha antes. Entendeu? O Inter trouxe Então, 4 titulares nessa janela, né? exato, exato. Então, assim, porra, 4 titulares nessa janela. Então a gente tem 4 titulares anteriores que vai pro banco. Isso Entendeu? aí. Aí tu pode questionar, mas só que já tava pedindo passagem, beleza? Então, descansam, vão pro banco, daqui a pouco vão voltar. Então, assim,
a gente espera um retorno muito bom das duas equipes, né? O Internacional tentando uma retomada e o Grêmio tentando se consolidar ainda mais. Agora, deixa eu falar rapidamente sobre a arbitragem, porque assim, cara, tu comentou que pra ti não foi pênalti, né? Cara, pra mim não deveria nem estar em discussão isso daí. Cara, não pode ser pênalti. Cara, tu tem que olhar um lance daqueles e entendeu? Relevar. Olhar, não, nada, vai, segue. Cara, aquilo lá não é pênalti. Que foi o que o juiz fez. Assim como não é pênalti contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense, né? Assim, outros lances, né, mostrados também. Sim. Cara, não é pênalti, entendeu? Porra, aí vai contra o Flamengo, aí vai no VAR de novo, aí, cara, daí querem aumentar ainda, sabe? Querem dar mais moral pra que a gente venha e fale que o Flamengo é beneficiado, né, cara? Porque, meu, é impressionante, velho, impressionante. Eu olhei o lance e eu falei assim, cara, vão marcar. Vão marcar. Aí vão lá e marcam. Aí, cara, aí a gente fala da arbitragem que o Renato colocou muito bem. Pro CNM todo mundo tá certo. Pra arbitragem tudo tá certo. Não interessa qual o critério que foi usado, mas ele acha um jeito, assim como foi aquela vez naquele pênalti puxado do Bitelo, que ele achou um jeito de dizer que o árbitro tava certo, que eu não entendo até hoje como que ele descobriu aquilo. E ele vai achar um jeito de falar que o árbitro estava certo, que foi pênalti. Entendeu? Sabe qual é a leitura que eu É faço desse lance? impressionante, cara. Assim, ó. Claro que o lance ali é rápido na hora e talvez ele possa até realmente achar que não, que tenha sido pênalti e ele não viu. Só que o que acontece? A jogada, a bola não sai tão, né, logo em seguida, porque o que acontece? Geralmente a bola sai, ele, né, vai lá e faz a checagem. E o pessoal depois começa a conversar com ele. Cara, nesse lance em específico, a bola nem chega a sair, ele para o jogo e começa a conversar. Né, dali um tempo e eles chamam ele. Então, assim, só da bola não ter saído, Sim. já coloca uma pressão, tipo assim, olha, cara, é óbvio que tu errou. Sim. Sabe? Isso. É óbvio que tu errou. Ok, beleza. Ele vai no VAR, cara, ele fica 2 minutos Sim. vendo o lance. Cara, se é um erro claro, o cara olha 20 Não, segundos. Isso. Eu quero a câmera tal. Tá, me mostra só a outra Tá. câmera ali. Pegou no só pra braço, completar. pegou. Beleza. Cara, ele ficou, ele olhou de um lado, olhou de outro, olhou de cima, de baixo. Sim. Cara, ele olhou de tudo que é jeito. Eu acho que até hoje ele acredita que não foi pênalti. Sinceramente. Só que imagina pra ele, jogo decisivo, contra o Flamengo, no Maracanã, né? Pô, como que o cara não vai dar um pênalti desse? Sim. Quando que ele ia apitar um jogo grande de novo? Cara, então assim, se fosse Grêmio e Goiás, ele chegava e olhava o lance. Não, quero ver a câmera tal. Quero ver. Ó, nada. Segue o jogo. Cara, é óbvio que se fosse um time pequeno e não fosse um jogo tão grande que nem esse, De tanta proporção. ele ia dizer assim, ó, não foi pênalti, a minha interpretação realmente estava certa, e eu acho que não foi pênalti e segue o jogo. Só que, cara, isso pesa muito contra o árbitro. Tu errar contra um time grande, ou, né, pô, o VAR te chamou e tu foi lá e tu manteve aquela decisão. Cara, depois o Flamengo vai dizer assim, ó, esse árbitro aqui no meu jogo ele não apita mais. E a gente sabe que é assim que Que funciona. acontece, é isso aí, ô irmão. Corinthians e Flamengo, eles escolhem os árbitros que eles Escolhem, querem. claro que sim. E outra, irmão. Tu não lembra que o Bruno Arleu foi suspenso? Porque ele matou no peito uma decisão? Sim. O que tu acha que o árbitro pensou? Bah, o meu colega levou um gancho. Porque ele matou no peito. E pra mim não foi pênalti. E ele matou no peito. E aí, qual foi o critério usado na suspensão dele? Por que ele errou? Entendeu? Por que ele errou? Isso ninguém pergunta. Por que o Bruno Aleu errou? Qual é o critério que ele usou? Isso ninguém perguntou. Pra afastar ele. No outro dia ele tava afastado. E esse Ninguém jogo falou nada. era um time grande, que é o Santos. O Santos, isso. Contra o Goiás. Que não dá nem para comparar uma grandeza com a outra. Então, assim, mas se fosse Santos e Flamengo. No Maracanã. Se fosse Santos. Não, pode ser na Vila mesmo. Santos e Flamengo. Santos e Palmeiras.
Será que quando o VAR chamasse, ele já não ia ir com Com uma um outra outro intenção? pensamento, sabe? Claro, Pô, vou olhar com calma realmente e tal, sabe? Então, assim, cara, querendo ou não, isso pesa muito pro árbitro. claro que sim. Pode ter certeza que pesa. Claro que sim. Não, meu, e eu fico muito indignado, cara, porque, cara, é impressionante. E o Renato tava certo, entendeu? Ah, é o que? O Grêmio precisa ser desclassificado pra, pra gente fazer algo, entendeu? Que ele tava falando, né? Ah, uma arbitragem mal feita pode fazer com que o Grêmio se desclassifique. É óbvio que eu, né, Sim, que eu apenas estou aumentando um pouco. Mas de sim, certa sim. forma foi. Porque imagina se o jogo fosse 0-0 e dependesse desse pênalti agora no Maracanã. Entendeu? Ia ser desclassificado por causa desse pênalti. É estranho, né? Irmão, amanhã Internacional e Fortaleza no Beira-Rio e eu quero saber o teu palpite. 2-1 pro Inter. 2-1 Inter, pra mim também 2-1 Inter. Santos e Grêmio na Vila Belmiro com torcida. Domingo às 4 horas. 2-1 pro Grêmio. 3-0 Grêmio. E não, e eu gosto do Diego Aguirre, mas assim, ó, não adianta. Não vai adiantar. O Santos é muito ruim. Viver só de Marcos Leonardo não adianta nada. Pra mim 3-0 Grêmio. Tu quando 2-1? 2-1 também. 2-1. E Internacional e Bolívar, terça. 2-1 Bolívar. Os três placares 2-1, cara. Que barbada. Olha, e 2-1 pro Inter lá, É cara, tá vitória. de ótimo É tamanho. vitória. Pra mim, 1-0 Bolívar. E também é ótimo pro Não, Inter. ótimo. Ótimo. O, Olha, perder o, só por um gol de diferença, cara. o Inter, Pô, o Inter o só. Inter reverteu um gol de diferença contra o River em casa, não Exato, vai meu. reverter contra o Exato. Bolívar? Exato. Não. Bora. Então, não, se outra. O Inter fez aquilo tudo contra o River pra ser desclassificado contra o Bolívar, porra. Por favor, né? É, assim, cara, Ah, vamos lá. Se o Inter não fizer uma partida péssima lá, mas assim, mas tem que ser muito ruim. mas assim, ó, Sabe, tem que tomar acontecer uma coisa 4-0. 4-0. Isso aí. É, cara, aí ok, o Inter vem numa pressão gigante. Isso aí. Mas, cara, vou te dizer assim, ó, 3-0 é ruim. É Uhum. ruim. Mas, cara, não é impossível de reverter. Não, não é não. 2-0. 2-0 eu achei assim, ó, super tranquilo. Mas, claro, eles vão vir aqui, vão fazer uma retranca, vão jogar por uma bola. Claro que Pode ter sim. certeza. Claro que sim. Pode ter certeza. Mas, cara, assim, ó, 1, 2 gols de diferença é normal lá. Sim. Normal. Cara, se o Inter chega a empatar esse jogo, assim, então, pô, esquece, sabe? Aham. Esquece. Então, Verdade. eu acho que o Inter depende muito, a classificação dele depende muito desse primeiro jogo. Se voltar com 1, 2 gols de diferença, Ótimo. cara, tá ótimo. Comemora, Agora, agradece aos mais que céus. isso, daí já começa a dar uma complicada. Aí começa a encebar. Mas eu acredito nessas tuas palavras aí. Pra mim, 2 de diferença é muito difícil. Mas cara, um negativo é vitória. E pra te pegar de surpresa, então, 2 jogos, um amanhã, 5 horas da manhã, Austrália e Suécia pela Copa do Mundo Feminina. Quem tu acha que leva o terceiro lugar e quanto? Para mim, Suécia leva 1-0 esse jogo contra a Austrália. Eu sei que vai jogar contra a torcida da casa lá e tudo mais, mas vai ser 1-0 para a Suécia. Pra mim, Austrália nos pênaltis leva o terceiro lugar. 0-0 no Vai tempo ser uma festa. regulamentar. Bah, vai ser muito bonito. A Austrália leva. Cara, e Espanha e Inglaterra? Quanto e por Que quê? jogaço que vai Jogaço. ser esse. Jogaço. Que jogaço. Jogaço. Cara, para mim vai ser 2-1 para a Inglaterra e a vitória vem na prorrogação. Tem Meu Deus. prorrogação, né? Baita jogo. Tem. Tem. Copa do Dois Mundo a tem. um, o jogo vai ser 1-1 e a Inglaterra vai ganhar na prorrogação. Meu Deus. Pra mim, Espanha 2, Inglaterra 1. No tempo Ah, normal. tudo que eu falar, tu vai falar ao contrário, então é Sim. isso. Sim. Sim. Pra mim. Ah, não, meu. Eu já falei já, desde quando o Brasil foi desclassificado, que eu tava torcendo pra Espanha e eu vou manter. Pra mim, Espanha é campeã da Copa. 2-1. Bola. E vai ser um baita jogo. Vai ser um baita jogo. Nossa, Amanhã, jogaço. 5 horas da manhã, você que gosta do futebol feminino. Provavelmente daí no sábado, né? A gente tá gravando sexta, vai subir sábado. Então, obviamente, a gente já vai saber quem foi a terceira colocada. Mas domingo, 7 horas da manhã. Você que gosta do futebol feminino e acha que não é perda de tempo o futebol feminino e acordar cedo num domingo é uma boa ideia pra assistir É, um puta e se tu jogo. acha, tu tem que rever os teus pensamentos, né?
Exato, porque é Copa do Mundo, é final de Copa do Mundo e as gurias estão jogando muita bola nessa Copa. Se tu não viu Nossa, ainda, sinto muito, tá? Porque tu tá perdendo um puta de um jogo. Então, Espanha e Inglaterra, 7 horas da manhã, tá na Casa TV, Sport TV, enfim, vai estar em tudo. E garanto pra ti que tu não vai perder um puta jogo, assim como, cara, e pra mim eu vou dizer, nos moldes de Argentina e França. Obviamente, né, uma superioridade técnica, porque estão jogando há muito mais tempo o masculino, mas, cara, vai ser um baita de um jogo de assistir. com certeza, sim. Fechou todas, meu parça? Meu irmão, Fechou, cara. muito obrigado mais uma vez por essa companhia, essa qualidade de sempre que a gente entrega pra você. E a gente só pede duas coisas: se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu vou te pedir a terceira também: deixe o seu palpite para os jogos. O jogo do Inter amanhã contra o Fortaleza, 4 horas da tarde. O jogo do Grêmio contra o Santos domingo, no mesmo horário, 4 horas da tarde. A gente se encontra no próximo episódio aqui no Resenha Esportiva, debatendo tudo sobre a dupla Grenal. Carlinhos, tamo junto? Valeu, até Valeu, meu mais, bom final de parceiro. semana. Até Um mais. abraço.